acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 9 de abril de 2023. Que Deus abençoe você, fique ligadinho conosco. E hoje, um dia especial, dia que nós comemoramos a ressurreição de Jesus, a Páscoa. Eu quero trazer algumas músicas, mensagens que falam sobre isso, sobre a ressurreição de Jesus. Neste momento, a primeira música você vai ouvir a música Rude Cruz. Quem vai cantar ao som da viola caipira, Vitor Quevedo. De cruz se erigir, dela o dia fugir, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. A Igreja de Jesus o adora. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Diga a Deus, diga a Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padecer e por mim já morrer, meu Jesus, para dar-me o perdão. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. A próxima música que você vai ouvir, quem vai cantar é Heloísa Rosa e Fernandinho. A música Yeshua, se referindo a Jesus, a Deus. Então escute esta música. Eu não consigo
os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no juro em ti triunfou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no juro em ti triunfou. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Neste momento eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida nessa semana que passou. Sintam-se abraçados por Deus, pelo pastor Tiago, pelo pastor Ivan, por toda a Primeira Igreja Batista de Salinas. E você vai ouvir agora a música Ressuscitou. Que esta música abençoe a sua vida, que você creia realmente na ressurreição de Jesus Cristo e continue aniversariando, completando mais anos de vida, mas com a vida transformada pelo Senhor que ressuscitou. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu de sua glória para cumprir plano de Deus. Foi humilhado e machucado, mas carregou aquela cruz. E ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder. Pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba a prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou.
Jesus venceu a morte, ressuscitou. Venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. E ele voltará, em breve voltará, descerá para nos buscar. Chegou o momento de lermos a Bíblia, a palavra de Deus, e eu leio neste momento Lucas capítulo 24, a partir do verso 1. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro. Algumas mulheres foram ao sepulcro levando as essências aromáticas que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que, como vos falou ainda na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro. E, abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se admirado do que havia acontecido. Que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão, meu querido amigo, um autor afirmou que a morte é um monstro de 3 cabeças: o antes da morte, a hora da morte e o depois da morte. O antes da morte é o terror, o monstro que persegue o homem desde o seu nascimento. É a verdade que ninguém gosta de comentar, de falar, de discutir. A hora da morte é um terror para aqueles que não estão preparados para esse momento que todos enfrentaremos. E após a morte, é para muitos um grande mistério. Esse mistério gera muitas aflições e incerteza, por isso muitos se agarraram ou se agarram nas coisas materiais. Tentam preencher esse terror vivendo como se não existisse a morte. Esse monstro fica escondido dentro das sombras da alma. Querido irmão, querido amigo, neste momento eu quero que você pense comigo sobre a ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na sua primeira carta, ele fala da ressurreição de Jesus. Ele fala que Jesus foi as primícias, o primeiro. E aqui no texto que nós lemos, no Evangelho de Lucas, você pode encontrar isso em Mateus, você pode encontrar em João, né? Você pode encontrar esses textos, né, relacionados aqui, que falam da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. Nós temos na Bíblia muitos milagres relatados. Em algumas ocasiões, eles são contestados por algumas pessoas na tentativa de negar essa ação no passado como no presente. Entretanto, meus irmãos, meus amigos, a Bíblia está repleta de relatos de milagres.
E a gente pode perceber claramente que isso foi registrado e foram essas coisas registradas e que as pessoas presenciaram que deram, vamos dizer assim, combustível para que a igreja de Jesus crescesse e chegasse até nós. Mas mais do que fazer milagres aqui na terra, de curar pessoas, de multiplicar pães, nós sabemos que Jesus, ele veio como uma prova do amor de Deus. Jesus não só pregou a chegada do reino de Deus, mas também demonstrou, através do ministério de cura, de milagre, de expulsão de demônios, isso fazia parte do seu ministério. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E é muito significativo a gente observar esses milagres feitos pelo Senhor Jesus. Mas o maior milagre de todos, sem sombra de dúvidas, é o da sua ressurreição. O fato é tão extraordinário que muitos judeus da época de Jesus entenderam que era a maior das obras, podemos dizer assim, apocalípticas de Deus, que ocasionou a conversão do maior perseguidor da igreja primitiva. Um homem muito importante, muito estudioso, muito respeitado pelos seus colegas lá do Sinédrio, das autoridades judaicas, um fariseu chamado Saulo, o Saulo de Tarso, que depois de transformado ali no caminho de Damasco, se tornou o apóstolo Paulo, podemos dizer assim que é o maior pregador do evangelho de Jesus Cristo. As escrituras sagradas registram vários casos de ressurreição. A gente pode olhar no Velho Testamento, né? O filho da viúva de Sarepta, o filho da mulher de Sunamita, o homem que foi sepultado sob os ossos do profeta Eliseu, o filho da viúva de Naim, nós vemos no Novo Testamento, a filha de Jairo, o irmão de Marta e Maria, chamado Lázaro, e incontáveis santos que haviam morrido após Jesus, né? Da último suspiro ali na cruz, o próprio Jesus, uma mulher chamada Tabita, conhecida como Dorcas, um jovem que estava dormindo na hora do culto e foi ressuscitado através, Deus usou o apóstolo Paulo para orar por ele e ressuscitou. Pelo menos temos esses casos nas escrituras, né? Pelo menos 10 casos assim. Mas a ressurreição de Jesus Cristo não era como as que a precederam e a sucederam. Todas as outras pessoas que foram ressuscitadas morreram de novo. Jesus é diferente, ele está vivo para sempre. Os líderes religiosos tinham uma preocupação antes da ressurreição de Jesus, por isso é que eles mandaram guardar bem o túmulo, para que evitasse alguém roubar o corpo e falar que ele havia ressuscitado. Só que era uma pedra enorme, e aí a gente tem toda a história que eles tentaram desmentir. Quando Jesus, para a surpresa deles, e apesar dessa vigilância toda, ressuscitou, os mesmos líderes inventaram uma história do roubo do corpo para explicar o ocorrido. Mateus 28, 11 a 15. Mas nada disso adiantou, porque Jesus foi visto vivíssimo por muitos dias, 40 ao todo, até a sua subida aos céus. Ao todo, podemos dizer que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Jesus ressuscitado. Maria Madalena, os 2 discípulos no caminho de Emaús, os discípulos que estavam naquele momento sem Tomé, depois o próprio Tomé. E a Bíblia fala também, lá em 1 Coríntios 15, 6, que pelo menos 500 pessoas na Galiléia. Lá em 1 Coríntios 15, 7, Tiago, Paulo. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, muitas pessoas viram a Jesus. Então, isso não foi alguma coisa mental ali, né? Uma visão talvez emocional, não foi isso. Essas pessoas viram, muitas pessoas viram. Então, não foi um produto de uma histeria, coisa desse tipo. Essas pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo, como a demonstração suprema do poder de Deus. E essas pessoas foram profundamente impactadas e transformadas
e o testemunho dessas pessoas chegou até nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre a ressurreição, ele falou: se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Então ele fala, se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo fala. E se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa fé. Então, Jesus, ele ressuscitou, era a crença do apóstolo Paulo, o homem que perseguia a igreja, perseguia os discípulos de Jesus e se tornou defensor dessa causa porque algo miraculoso aconteceu na vida dele. A ressurreição de Jesus, podemos dizer que a morte foi derrotada pela vida. O aguilhão da morte foi destruído pelo poder da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, meus queridos irmãos, as pessoas querem contestar porque não querem aceitar a veracidade das Escrituras. Sem a ressurreição de Jesus, meu irmão, meu amigo, a nossa fé seria inútil. E a Bíblia está mostrando que o aguilhão da morte foi destruído pela verdade da ressurreição de Jesus. Jesus derrotou a morte com a sua ressurreição. Essa é a grande diferença entre o cristianismo bíblico e as grandes religiões do mundo. É que o túmulo de Jesus está vazio. Ele que é a vida derrotou a morte. Você pode visitar o túmulo de Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele, a vida verdadeira, venceu a morte. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele está vivo com as mãos estendidas, coração aberto, esperando por mim, por você. Por isso que nós cremos na sua ressurreição. E quando nós cremos nessa ressurreição de Jesus, a cegueira nossa é tirada, remove dos nossos olhos a cegueira espiritual. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, seus olhos estavam cegos, mesmo que Jesus estivesse pertinho deles ali, mas depois eles foram abertos. Às vezes caminhamos pela vida vencidos, como se a morte tivesse a última palavra, e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Querido irmão, aí é que está a segurança da nossa fé. Assim como Cristo ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, que nós também havemos de ressuscitar. A morte, ela vem para todos nós, mas aqueles que creem em Jesus Cristo, segundo as Escrituras, segundo o próprio Jesus Cristo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, Jesus abriu os olhos daqueles discípulos, aqueceu o coração deles, apressou os pés do discípulo de Emaús, transformou a vida das mulheres que foram as primeiras a receber a notícia da vitória sobre a morte. Jesus, então, rasgou a incredulidade de Tomé, desarmou o coração racional daqueles que ficaram abatidos com os acontecimentos da sexta-feira, ou seja, da morte e da crucificação de Jesus. Agora, naquele domingo, naquele primeiro dia da semana, estava raiando a maior mensagem do mundo: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não tem problema você comer chocolate, desde que não coma muito. Mas a nossa Páscoa se refere ao próprio Cristo. Paulo fala, Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto por nós. Ele venceu a morte e nos dá a vitória. E eu quero convidar você, meu amigo, a abrir o seu coração, a receber essa mensagem na sua vida, no seu coração, a colocar toda a sua confiança no Senhor. E se você está inseguro quanto à sua situação após essa vida aqui, é hora de você buscar o Senhor Jesus, porque Ele é que dá essa confiança, essa certeza da gente morar com Ele, essa segurança que a nossa alma precisa. Então experimente isso. Jesus não ficou na sepultura, Ele venceu a morte. E todos que creem nele também são mais do que vencedores por Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.
Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, neste momento eu quero colocar a vida de todos os nossos irmãos, nossos amigos nas Tuas mãos. Aqueles que talvez não tenham esperança, estão vivendo inquietos aqui, ansiosos, angustiados, sem rumo, sem direção, sem a certeza daquilo que vai acontecer na eternidade. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que tem falado ao nosso coração e a tantas pessoas por tantos séculos, que Ele convença os nossos amigos que a vida tem segurança, tem sentido quando Jesus começa a habitar em nosso coração. E é por isso, ó Deus, que eu peço que nossos amigos abram o coração e recebam Jesus nas suas vidas, para que desfrutem também dessa paz, dessa alegria, dessa certeza de que a morte não é o fim, mas que nós temos algo muito maior, muito melhor com o Senhor para todo sempre. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Queremos convidar você para participar dos nossos cultos que acontecem nas terças-feiras e domingos às 19 horas. No domingo, pela manhã, às 8h30, nosso culto e logo após a Escola Bíblica Dominical. Meu querido irmão, meu querido amigo, estamos presentes no bairro Santa Mônica em nossa congregação, na rua Frei Jerônimo 462. Toda quarta-feira e todo domingo, às 19h30. Todo domingo também pela manhã, às 8h30, nós estamos ali estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. E você é o nosso convidado especial. Pastor Ivan espera por você. Volte a nos ouvir no próximo domingo, às 6h30, o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus. Amém.